Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, não sei se vocês notaram aí que recentemente o pessoal tem falado muito sobre a chegada do Fred, sobre o fato dele ser o grande artilheiro do Brasil nos últimos anos, né? O grande artilheiro do futebol brasileiro. Então eu me peguei pensando o seguinte: quem são os artilheiros do Cruzeiro a cada temporada? A gente já falou várias vezes, né, que em 2017 o artilheiro foi o Thiago Neves e tal, 17 gols, eu também 14 assistências, perto ali daquelas metas altas que ele tinha estabelecido quando chegou ao clube. E aí eu resolvi então fazer uma pesquisa de ano a ano quem teria sido o goleador máximo do Cruzeiro a cada temporada. Não foi uma pesquisa fácil, mas graças ao glorioso almanaque do Cruzeiro isso foi possível. Então vou trazer aqui os dados. Aí eu me peguei pensando, tá, vou pegar a partir de que ano? De todos os anos? Não dá, realmente isso não é uma opção, tá? Não dá, é muita pesquisa, seria muito conteúdo, seria muito complicado também fazer isso. Aí eu pensei o quê? Bom, a gente tem o Fred de volta. Então, o Fred foi em uma temporada o nosso grande artilheiro, que foi na temporada 2005. Então eu resolvi pegar então todos os artilheiros do Cruzeiro a cada temporada, desde a última temporada de Fred, desde 2005 para cá, e vamos começar a falar de cada um deles a partir de agora, beleza? Não querendo ser chato, mas já sendo, vou pedir para você deixar o like aí, para se inscrever no canal, para dar aquela força pra gente, aquele esquema todo e tudo mais. Durante a temporada 2005, o Fred marcou 40 gols em 43 partidas, o que dá uma absurda média aí de 0,93 gol por partida, a melhor entre todos os jogadores que a gente vai falar a partir de agora. Realmente o Fred foi espetacular naquele ano, teve um início incrível, foi artilheiro do Mineiro, artilheiro da Copa do Brasil, vinha sendo artilheiro do Brasileiro também, fazendo uma campanha muito boa, até ser vendido ao Lyon da França, onde realmente meio que acabou ali a temporada do Cruzeiro, né? O Cruzeiro era um time que brigava na parte de cima da tabela, vaga na Libertadores, até sonhando um pouquinho com o título, mas depois que o Fred foi embora, acabou, o Cruzeiro fez uma campanha mediana ali, ficou meio de tabela e não conseguiu grandes coisas na temporada. Essa que foi uma temporada sem títulos, né? E mesmo o Fred, com todos os gols que marcou, ainda não conquistou nenhum título pelo Cruzeiro, que venham muitos agora em 2018. Já em 2016, o grande goleador do Cruzeiro foi o atacante Giovanni Elber, tá? Ele mesmo, eu sei que muita gente nem lembra dele, né? O pessoal mais novo aí, assim como muitos de vocês talvez não se lembrem do Elber no Cruzeiro, tá? Mas durante o ano de 2006 ele chegou com grande esperança no início da temporada, marcou 18 gols em 43 partidas, que não é uma média tão boa assim, foi média de 0,41 gol por jogo, mas a verdade é que ele foi importante na conquista do Campeonato Mineiro. Ele teve fases ruins, depois teve momentos bons também de muitos gols, e vale ressaltar um negócio muito legal do Elber. 2006 foi ano de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo realizada na Alemanha, país onde o Elber jogou a carreira quase toda. Ele é uma lenda lá no futebol alemão, mais especificamente no Bayern de Munique. E o Elber, então, em 2006, com o aval da diretoria, tá? Isso foi uma coisa acordada quando ele foi contratado, o cara rachou fora e foi comentar a Copa do Mundo na televisão, lá num canal alemão. Então, assim, o fato de ter saído, ficado um mês na Alemanha comentando jogos, atrapalhou um pouco também, né, a questão do ritmo de jogo e tudo mais. Ele teve fases mais complicadas ali, mas acabou sendo a última temporada do Elber na carreira. Depois de sair do Cruzeiro ele se aposentou e conseguiu, apesar de não ter feito tantos gols assim, pelo menos marcar seu nome como artilheiro do Cruzeiro em 2006 com esses 18 gols. Em 2007, né, o artilheiro foi Araújo, que marcou 17 gols em 34 partidas, com média de 0,50, né? Um meio gol por jogo, ou mais realisticamente, um gol a cada 2 jogos. O Araújo teve até um bom início, marcou muitos gols no Mineiro, depois meio que entrou numa fase ruim, a situação ficou complicada. 2007 foi um ano que o Cruzeiro conseguiu fazer uma campanha razoável, que o levou de volta à Libertadores, né? E o Araújo teve uma participação muito destacada em um clássico contra o Atlético, que ele marcou 2 gols, mas também teve momentos ruins, né? Tanto a final do Mineiro, que a gente acabou perdendo um clássico por 4-0, Araújo, que era a principal referência do Cruzeiro, não conseguiu fazer nada naquele jogo. Enfim, não foi uma passagem muito brilhante do Araújo. Ele ficou no Cruzeiro há algum tempo, confesso que eu nunca fui muito com a cara dele.
porque eu achava que ele perdia muitos gols, assim. Ele teve uma passagem muito marcante lá no futebol asiático antes de chegar ao Cruzeiro e acabou durante a temporada de 2007 sendo negociado de volta para o futebol do exterior. O nosso goleador em 2008 foi Guilherme, ele marcou 23 gols em 50 partidas, tendo média de 0,46 gol por jogo. Guilherme não começou a temporada tão bem assim, demorou um pouco a emplacar, mas teve um momento muito bom, especialmente no Campeonato Brasileiro, marcando gols, sendo importante, ele que era um jogador tecnicamente muito bom, conseguiu se entrosar legal ali com o Thiago Ribeiro como dupla de ataque e marcou ali, foi um dos artilheiros até do Campeonato Brasileiro durante boa parte do certame e ajudou muito o Cruzeiro a disputar e conseguir a vaga na Libertadores já no final do Campeonato Brasileiro. Ele que acabou sendo negociado ao final dessa temporada 2008, início de 2009, ele foi envolvido numa negociação com o Dinamo de Kiev, né, o clube ucraniano comprou o Guilherme e mandou um dinheiro mais o Kleber como parte do pagamento. Kleber que conseguiu ter também um desempenho destacado no Cruzeiro no ano seguinte, mas não foi artilheiro do Cruzeiro em nenhuma oportunidade. Até porque em 2009, né, o companheiro de ataque do Kleber, o Wellington Paulista, que foi o artilheiro do Cruzeiro no ano. Ele fez um total de 24 gols em 44 jogos, com média de 0,54, tendo se destacado especialmente depois da lesão do Kleber, né? O Kleber que era o grande jogador do Cruzeiro na Libertadores, a gente acabou perdendo a competição, o Kleber teve uma lesão e o Wellington Paulista segurou bem a bronca do ataque, ele ao lado do Thiago Ribeiro ali em 2009, o Wellington marcou muitos gols e ali na reta final, né, no último jogo da temporada, o Kleber acabaria voltando e fazendo o gol que nos levou à Libertadores 2010. Então assim, foi uma história muito legal mesmo, mas o Wellington Paulista foi essencial para o Cruzeiro conseguir a vaga na Libertadores, muito mais do que o próprio Kleber, que era tido como mais ídolo, assim, era um jogador que tinha uma relação de amor e ódio com a torcida do Cruzeiro, coisa que o Wellington Paulista nunca teve. Ele sempre foi um jogador muito identificado e até hoje a torcida cruzeirense gosta muito dele. Já em 2010, o artilheiro foi Thiago Ribeiro, ele que nunca foi marcado por ser exatamente um goleador, era mais um segundo atacante, um homem de lado, um ponta, né? Marcou 23 gols em 57 partidas, com uma média de 0,40, que é a menor entre todas que a gente falou até agora, mas mesmo assim é uma média muito respeitável, até porque o Thiago Ribeiro foi o artilheiro da Libertadores 2010. Me lembro claramente de um jogo contra o Nacional do Uruguai, que ele marcou 3 gols na partida, foi uma grande exibição. Thiago Ribeiro vivia um belo momento. Esse time do Cruzeiro 2010 começou a Libertadores ganhando de 7-0, salvo engano, do Real Potosí, em um jogo que foi muito interessante, porque em dado momento do jogo o Adilson Batista botou para jogar Guerron na ponta direita, Thiago Ribeiro na ponta esquerda, Wellington Paulista e Kleber como centroavante. O Cruzeiro jogou realmente com 4 atacantes e conseguiu uma vitória muito interessante. Era um time que prometia muito, acabou não conseguindo nada, né? A gente foi eliminado nas quartas de final para o São Paulo, mas o Thiago Ribeiro fez uma boa temporada até o fim do ano e no fim do campeonato a gente conseguiu mais uma vez se classificar para a próxima Libertadores, sendo vice-campeões brasileiros, né? Estivemos muito perto do título, mas graças ao filho da puta do Emerson Sheik que fez aquele gol pro Fluminense, a gente ficou no segundo lugar. E graças ao desgraçado do Sandro Meirahit que nos roubou contra o Corinthians também. Em 2011 foi a primeira vez na lista que tivemos um meia como artilheiro do time na temporada. Foi Walter Montijo, que marcou 21 gols em 51 partidas, com média de 0,41. O Montijo foi um jogador muito importante, o Cruzeiro iniciou 2011 como Barcelona das Américas, né? Grande campanha na Libertadores, o Alisson fazendo muitos gols, Montijo sendo o grande nome daquele time, muita criatividade, assistências, jogando muita bola. O time meio que foi se desmanchando durante a temporada, né? Muito graças ao nosso estimadíssimo Zezé Perrella, que fudeu completamente o time após a eliminação na Libertadores, naquela noite desgraçada contra o Once Caldas. Mas a partir dali o Montijo começou a lutar meio sozinho, porque o time realmente estava muito mal, a situação estava ruim pra gente. O Cruzeiro quase foi rebaixado ao fim do Campeonato Brasileiro e se a gente se salvou foi muito graças ao Montijo, que ganhou jogos para o Cruzeiro. Eu lembro de jogo, por exemplo, que ele marcou 2 gols num clássico contra o Atlético, a gente venceu por 2-1, teve um 2-0 contra o Grêmio, que ele fez os 2 gols lá na Arena do Jacaré, enfim. Foi um jogador essencial para o Cruzeiro não ter essa mancha aí na sua história, né, que seria disputar uma Série B. Já em 2012 a gente tem aí um repeteco de artilheiro, tá? O Wellington Paulista novamente foi o goleador do Cruzeiro na temporada, foram 24 gols em 42 partidas, com média de 0,57 gol por jogo.
Nessa temporada o Wellington Paulista já não convenceu tanto assim, e muito porque muitos desses 24 gols foram marcados durante o Campeonato Mineiro e muitos desses gols foram feitos de pênalti, né? Era um time do Cruzeiro que eu não quero falar que era ruim, porque eu sou muito meu amigo, mas assim, não era um time bom, né? Era aquele time que começou com o Wagner Mancini, que tinha um monte de contratação esquisita, aquele primeiro ano de Gilvan, que veio os Fábio Lopes, os Rudinei, os Amaral, o time era feio. O Wellington Paulista conseguiu regular bem, marcou muitos gols no Campeonato Mineiro, mas ironicamente, né, na semifinal do Mineiro contra o América, o Wellington Paulista erra um pênalti e perde o rebote também. Ele erra o pênalti, chuta o rebote para cima, a gente acaba sendo eliminado contra o América na semifinal, e isso acabou dando uma derrubada na moral dele, tanto que durante o ano o Alexandre Matos chega, o Cruzeiro começa a montar o time que seria campeão em 2003 e contrata o Borges, né, que passa a ser o atacante titular. Aí o Wellington Paulista e Anselmo Ramon começam a ter menos espaço naturalmente. O Wellington ainda marca alguns gols importantes, foi um jogador que ajudou bastante o Cruzeiro, isso é inegável. Mas ao fim da temporada 2002 ele sai do clube, ele é emprestado inicialmente ao West Ham da Inglaterra, não faz nenhum jogo pelo time principal. De volta ao Cruzeiro, ele foi então emprestado ao Criciúma durante o ano de 2013, que foi marcado pela artilharia de Borges, né? Humberlito Borges marcou 19 gols em 39 jogos na temporada, com média de 0,48 gol por partida. O Borges, que foi muito importante na conquista do Cruzeiro, me lembro de gols assim, essenciais, como na vitória por 1-0 sobre o Fluminense, os 2 gols contra o Criciúma, naquela viradaça, um jogo absurdo no Mineirão, que terminou 5-3 pra gente. Foi um cara muito importante no título, eu gosto demais do Borges, mas ele convivia com muitas lesões, né? Tanto que jogou só 39 vezes na temporada, que tem aí 60 jogos ou mais. Foi o nosso grande goleador na temporada e a gente tinha ali Júlio Batista, tinha Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, William, Dagoberto. Então os gols eram muito diluídos, né? Até por isso a gente consegue explicar aí ele ser o primeiro desses artilheiros, desde o Araújo lá em 2007, que marcou menos de 20 gols numa temporada. Em 2014 foi a única dessas temporadas que tivemos a artilharia dividida, tá? Tanto o Ricardo Goulart quanto o Marcelo Moreno marcaram 24 gols durante o ano, o Ricardo Goulart em 50 jogos e o Moreno em 52 jogos. Por isso o Ricardo Goulart ele teve uma média melhor, uma média de 0,48 gol por partida, já o boliviano 0,46 gol por jogo, e aí vocês estão vendo o gol dos dois que foram muito marcantes ali para a conquista do bicampeonato brasileiro. A gente também ganhou o Mineiro nesse ano em cima do Atlético, sem ganhar o jogo, com 2 empates, mas fomos campeões em cima do Atlético sim, porque tem muita gente que meio que esqueceu disso, né? Fala que aquele Cruzeiro não ganhava clássico e tudo mais, mas a gente foi campeão em cima do Atlético, com 2 empates, foda-se, fomos campeão sim, em cima dos caras no mesmo ano que o pessoal falava que a gente não ganhava clássico, porque o Marcelo Oliveira era atleticano, que é uma baita babaquice. O cara pode ser atleticano, americano, cruzeirense, quando ele tá ali trabalhando é pra ganhar. E o Cruzeiro foi então um campeão brasileiro, era muito da hora ver os tiques na perna do Egídio, os cruzamentos, o Goulart e o Moreno muito fortes no jogo aéreo, também tinha um entrosamento muito legal. Esse time era da hora, cara. Tomara que o 2018 consiga recuperar um pouco, pelo menos assim, da competitividade, de como esses caras metiam gol e gostavam de fazer gol, né? Mesmo que o Goulart, na minha visão pelo menos, era um cara que erra 3 a cada gol que faz, mas ele conseguia criar tantas ocasiões de gol que até hoje a gente lembra dele com muito carinho e é doido para ele voltar para a toca. Em 2015 tem até uma pequena surpresa aí, hein? O artilheiro do Cruzeiro na temporada foi Leandro Damião. Eu sei que pouca gente lembra dele com carinho nessa temporada, mas o Damião marcou 18 gols em 46 partidas, com média de 0,39 gol por jogo. Ele teve um bom início no Campeonato Mineiro, marcou muitos gols, na Libertadores também vinha sendo importante, parecia ter conseguido se recuperar, né, depois de fases ruins, ele que tinha tido um início fenomenal lá de Internacional, indo parar na seleção brasileira e tudo mais, mas acaba que durante a temporada o Damião foi meio que murchando, foi perdendo espaço no time. É claro que quando a diretoria resolveu fazer a cagada de mandar embora o Marcelo Oliveira e trazer o Luxemburgo, tudo isso piorou, né? Na época do Luxemburgo, o Damião acabou perdendo a posição, se tornando reserva, depois recuperou em alguns jogos com o Mano Menezes, que foi no momento que a gente conseguiu se salvar de coisa pior na temporada, até porque o William foi jogar como falso 9 e conseguiu um belo desempenho, né? Tava marcando muitos gols, então o Damião ficou a fase final ali do ano
no banco de reservas, mas mesmo assim foi um cara importante, 18 gols em 46 jogos, e meio que não conseguiu, né, deixar uma marquinha aí do seu nome na história do Cruzeiro, não por títulos nem nada disso, mas pelo menos como artilheiro de uma temporada. Aí já em 2016 começou uma fase que eu considero pelo menos a fase de que a gente não tem um grande atacante, e acho que agora isso vai mudar com o Fred, né? Em 2016 o nosso artilheiro foi o Arrascaeta, ele marcou 14 gols em 52 jogos, com uma média de 0,26 gol por partida, que é disparada a pior. Não é tão disparada assim, porque a do Thiago Neves também não foi boa, foi parecida. Mas enfim, a gente ter um meia como artilheiro na temporada mostra o quanto nossos atacantes foram mal. Em 2016, o principal atacante do time era o William, que foi um desastre, não jogou nada, foi horrível aqui. E tinha como alternativas o Riascos, que não precisa falar mais nada, foi um Riascos. Tinha também Rafael Silva, que teve um início até promissor, né? Marcou gol em clássico, fez alguns golzinhos ali, mas acabou também, ficou ali 3 meses sem fazer gol. O Cruzeiro acabou negociando ele, mandando pro Figueirense e tudo mais, e graças a Deus o contrato acabou, pelo menos esse a gente não paga mais. Depois tivemos a chegada de Ábila já no fim da temporada e Rafael Sobis, né? O Ábila até marcou alguns gols, mas não conseguiu chegar aí aos 14 anotados por Arrascaeta em toda a temporada, que é compreensível, né? Porque o Ábila só jogou metade ali da temporada 2016, assim como aconteceria em 2017. Então o uruguaio foi nosso goleador na temporada passada e ele foi também o líder de assistências. Situação que aconteceu agora em 2017 com o Thiago Neves, que fez 17 gols, deu 14 assistências e jogou 57 vezes. O Thiago Neves jogou muito, né? Até porque se a gente lembrar, ele só estreou pelo Cruzeiro ali no fim de fevereiro. Foi um cara que praticamente não teve problemas físicos, ainda bem, e foi essencial o Cruzeiro aí na conquista da Copa do Brasil. A média de gols do Thiago Neves é 0,29, um pouquinho melhor que a do Arrascaeta, mas também muito fraca para qualquer expectativa que a gente tenha. Bom, galera, esses são os artilheiros aí desde Fred 2005, e a verdade é que eu quis pegar esse recorte mesmo porque 2018 a nossa grande aposta é realmente o Fred, né? Que ele seja aí um grande artilheiro, que marque 30, 40, 50, 61 gols na temporada, o que seria muito legal por sinal, e que os seus gols sejam decisivos para que o Cruzeiro conquiste grandes títulos, volte a ser campeão aí da Libertadores, que é a nossa grande obsessão. Mas se não der para ganhar a Libertadores e ganhar uma Copa do Brasil, tá bom. Ganhar um Brasileirão, tá bom pra caralho também, entendeu? São as 3 grandes competições. Eu acho que qualquer uma delas que a gente ganhar já tá ótimo. Se der para ganhar todas, melhor ainda. Bom, galera, concluído o vídeo aí, peço que você deixe o like, que se inscreva no canal, que use os comentários para falar sobre qual deles aí seria o seu preferido, se tem algum que você não gosta, se tem algum artilheiro que você lembra aí, que não foi citado aqui, mas também foi muito marcante e tudo mais. Use os comentários aí, vamos trocar ideia sobre os goleadores celestes a cada temporada, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!